Ad Deum veniemus et mansionem apud eum faciamus. Nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo, e também você que nos acompanha pela rádio web gregoriana. Agora estamos transmitindo todo domingo a Santa Missa de 9h15 ao vivo pela internet, na web rádio gregoriana. Então você que está conosco pela internet, Deus também te abençoe participando desta Santa Missa de Pentecostes. Ad Deum veniemus et mansionem apud eum faciamus. Nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Hoje, meus amados irmãos, completados os 50 dias da Páscoa, 10 dias depois que Jesus subiu para o céu, do céu, junto do Pai, Jesus derrama sobre a sua igreja o Divino Espírito Santo. Hoje é a grande festa de Pentecostes, é o 50º dia. Hoje se encerra o grande ciclo da Páscoa, e o Espírito Santo desce sobre a igreja e, no poder, na força do Espírito Santo, é promulgada a nova lei, a lei do Evangelho, no coração dos discípulos, e é inaugurada a missão da igreja. Hoje, então, a igreja fundada por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, parte pelo mundo e começa a anunciar o Evangelho. Então, hoje é um dia todo especial para todos nós cristãos, celebrando o Divino Espírito Santo e a sua grande obra, que é a igreja. A igreja, obra do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Hoje é aniversário da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus e enviada no poder do Espírito. E nós ouvimos agora a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde nós vemos a narração de como foi esse dia especial. O Espírito Santo desce no vento impetuoso e no fogo. Jerusalém estava cheia de visitantes, de peregrinos, porque no Antigo Testamento já se celebrava a festa de Pentecostes, que no caso era uma festa simbólica, era um anúncio do que seria o Pentecostes cristão. Hoje, no Antigo Testamento, se lembrava o dia em que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Eram os 50 dias da libertação do povo do Egito, que era a Páscoa antiga. Tudo isso era figura do Novo Testamento, porque se no Antigo a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, era o Antigo Testamento uma lei ainda imperfeita, agora não. Agora o Espírito Santo escreve com o fogo do seu amor a nova lei do Evangelho no coração dos discípulos, no coração da igreja. E assim nós vemos aquele povo todo reunido, de repente sopra um vento misterioso, impetuoso, em torno da casa onde estavam os discípulos. Então todo o povo se reúne para ver o que era aquilo. E enquanto o vento soprava impetuoso por fora, descia em forma de fogo o Espírito Santo dentro do cenáculo, purificando, santificando, transformando e enviando os discípulos. E aqueles discípulos que até então estavam ali trancados com medo de serem presos pelos judeus, que estavam ali ainda muito inseguros, com a fé muito fraca, vacilante, humanamente falando, totalmente incapazes da grandiosa missão para a qual Jesus os tinha chamado. De repente, eles abrem as portas do cenáculo, se apresentam perante aquela multidão de pessoas de Jerusalém e de várias partes do mundo, e ali, destemidamente, eles proclamam nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande pregação da igreja. A igreja prega Jesus Cristo. E eles estavam com medo de falar de Jesus, por medo de serem presos, agora não. Eles abrem as portas, se apresentam sem medo e falam de Jesus. E São Pedro faz a primeira pregação. Naquela primeira pregação do dia de hoje, 3.000 pessoas se sentem tocadas, se convertem e são batizadas. Então a igreja fundada por Jesus Cristo, ela já nasceu católica, ela já nasceu universal,
porque naquele momento pessoas do mundo inteiro já são unidas na única fé, no único batismo, através da palavra do chefe dos apóstolos do Papa, São Pedro. Aí está a Igreja Católica, começa hoje. E aqueles convertidos ali, batizados, vão voltar para suas casas, para suas cidades, para os seus países, e vão levar para lá a fé católica. Serão os primeiros que vão anunciar em suas terras a fé recebida hoje. Então hoje, meus amados irmãos, o Espírito Santo envia a igreja em missão. E assim como o Espírito Santo enviou os apóstolos, ele continua enviando na história tantos e tantos grandes missionários que, nesses 2000 anos de história, espalharam e continuam espalhando o Evangelho para todos os povos. E hoje também para nós no Brasil é um dia muito bonito. Hoje no Brasil é um dia muito importante. Hoje, 9 de junho, é a festa de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, que foi proclamado copadroeiro do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, padroeira principal do Brasil, e São José de Anchieta foi proclamado padroeiro secundário ou copadroeiro do Brasil. Então, ao lado da Mãe Aparecida, o Padre Anchieta protege agora também a nossa pátria. Quem foi o Padre Anchieta? Justamente desses grandes missionários que, no poder do Espírito Santo, vieram trazer o Evangelho para nossas terras. Anchieta, jovem ainda, era seminarista jesuíta, deixou sua casa, sua terra, veio aqui para o Brasil, naquele tempo dos descobrimentos, e dedicou toda a sua vida à obra da evangelização. Toda a sua vida ele vai dedicar a quê? A anunciar Jesus Cristo, a catequizar, a civilizar os índios. O Padre Anchieta vai fundar igrejas, vai fundar colégios, vai fundar cidades. A cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, fundada pelo Padre Anchieta. Anchieta vai escrever a primeira gramática tupi-guarani, vai ensinar os índios a ler, a escrever, ensinar os índios a cultivar a terra, a viverem numa sociedade organizada, vai transmitir para eles o valor da civilização. Pela evangelização, Anchieta vai tirar os índios da superstição na qual eles viviam, e pela cultura vai tirá-los da selvageria. Então, São José de Anchieta, com outros missionários, vão levantar o nosso país, a nossa pátria, a nossa nação. O Brasil é o que é, porque ele teve na sua origem, no seu começo, o Padre Anchieta e grandes missionários que formaram a identidade do povo brasileiro. Catequizaram os índios, civilizaram os índios selvagens, ao mesmo tempo também trabalharam na santificação, na boa formação dos portugueses que vinham para cá, levantando escolas, igrejas, para manter a fé do povo, manter a cultura, o ensinamento para o povo. E assim, meus amados irmãos, a nossa pátria se levanta, formada pelo trabalho generoso desses grandes missionários. E assim que São José de Anchieta é proclamado padroeiro dos catequistas do Brasil. Ele é o maior catequista que o Brasil já teve e também ele é o maior ensinador, ele é o maior profissional do ensino, podemos dizer assim, o maior professor do Brasil é o Padre Anchieta, o maior educador da nossa pátria. Nunca ninguém conseguiu fazer um tão grande trabalho educacional como São José de Anchieta, o maior educador da história do Brasil. E assim, meus amados irmãos, nós temos o nosso país que se levantou com o trabalho dessas missões, desses missionários. Então, hoje é dia de nós meditarmos nisso. A igreja, formada por todos nós pecadores, que somos imperfeitos, embora formada por homens, a igreja não é humana, a igreja é divina. A igreja fundada por Jesus, ela é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é a alma, a vida desse grande mistério da igreja. Por isso que no dia de hoje nós paramos para pensar. Humanamente falando, era impossível aqueles 12 discípulos conseguirem transformar a face da terra, levar o Evangelho para todos os povos. Humanamente falando, era impossível o São José de Anchieta, com aqueles primeiros missionários, conseguirem formar, não é, nessas terras selvagens, um povo, uma nação, uma cultura, uma civilização. Mas isso não se explica humanamente.
Humanamente, sim, isso era impossível, mas isso foi possível pelo poder da ação do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, nós também. Só é possível para nós vivermos o Evangelho, só é possível para nós alcançarmos a santidade, só é possível para nós chegarmos ao céu se nós tivermos a força do dom do Espírito Santo. É a palavra do Evangelho de hoje. Jesus dizia, não é? Se alguém me ama e observa as minhas palavras, então Jesus fala do amor verdadeiro. Aquele que ama de verdade cumpre a lei, cumpre os mandamentos. Então aquele que me ama e observa meus mandamentos, cumpre a minha palavra, meu Pai também o amará. E nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. No dia do batismo, o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre nós. E o Espírito Santo colocou em nós a graça santificante, a graça de Deus. E com essa graça, o próprio Deus, a Santíssima Trindade, veio habitar em nós. Então nós somos templos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, através do dom da graça, habitam no mais íntimo, no mais profundo de nós. E ali, através da graça e do seu amor, o Espírito grava em nossos corações o Evangelho. Praticar o Evangelho para um ser humano sozinho é impossível, mas pelo poder da graça do Espírito Santo, nós somos capacitados por Deus para isso. Então, meus amados irmãos, qual o grande segredo da igreja? É o Espírito Santo. Qual o grande segredo do católico? O segredo do católico é o Espírito Santo. Porque você de você mesmo não tem nada de bom. O que nós temos de bom é Deus é que dá. E o nosso maior tesouro é o Espírito Santo, é Deus que mora no mais íntimo e profundo de nós. Então, se o Espírito Santo, se Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima habitam o mais profundo do meu ser, é dali que brota para mim a graça, que ilumina meus pensamentos, minhas decisões, minhas escolhas, dirige minhas palavras, me dá força para agir no caminho do bem, para vencer o pecado, me dá coragem e paciência para suportar o sofrimento. Isso não é meu, isso é obra de Deus. E se Deus está no mais íntimo, se Deus está no mais profundo de mim, é preciso então que eu cultive uma vida de união com Deus. E essa vida de união com Deus não é uma vida exterior, é uma vida interior. Então é preciso, meus amados irmãos, que nós cuidemos da nossa alma. Primeiramente que nós nos afastemos de tudo aquilo que nos possa fazer perder a Deus, que é o pecado. São Paulo dizia, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Quando nós cometemos o pecado mortal, nós expulsamos Deus do nosso coração ao perder a graça santificante e o demônio vem apoderar-se de nós, nos escravizar no mal. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, dizia São Paulo. Ou seja, fujamos do pecado e de tudo aquilo que pelo pecado nos faz perder o dom da graça de Deus. Cultivemos a graça de Deus entrando para dentro de nós, alimentando essa graça por uma intimidade com Deus pela oração, pelo recolhimento, por uma vida espiritual séria, alimentada nos santos sacramentos, nos confessando, recebendo a Eucaristia, participando com fervor da Santa Missa. É tudo isso, meus amados irmãos, que nos fará viver uma vida interior, que nos fará viver em sintonia com o Espírito Santo. E sejamos assim atentos, dóceis às inspirações do Espírito Santo, que vem a nós nas graças atuais. Durante o nosso dia, várias e várias vezes o Espírito Santo nos fala. Ele toca o nosso coração, nos dá uma boa inspiração, faz surgir em nós uma ideia para uma coisa boa. Tudo isso não é nosso, é a inspiração do Espírito Santo. São graças atuais que Ele coloca à nossa disposição para quê?
para nos guiar, para nos entusiasmar, nos fortalecer, nos confortar na caminhada para o céu. Então hoje é um dia de nós pararmos e entendermos a palavra de Jesus. Nós viremos a Ele, caso aquele cristão que crê e pratica, e nele faremos a nossa morada. Cada cristão batizado que está na graça de Deus, ele é morada, casa de Deus. Deus habita em nós. E justamente assim, na medida que nós estivermos vivendo essa união com Deus, transformados no poder do Espírito Santo, é que poderemos, meus amados irmãos, ir pelo mundo perseverando no caminho do céu e testemunhando Jesus Cristo para todas as pessoas. A santidade vem de dentro, o amor, ele transborda de dentro para fora. E o amor é o Espírito Santo, que transbordando de nós, vai se espalhar na nossa casa, na harmonia no lar, na vizinhança, na sociedade. E assim, sendo presença de Deus, instrumento do Espírito Santo, estaremos nós também renovando a face da terra no poder do Espírito, trazendo de novo essa sociedade tão sem Deus, de volta ao caminho da felicidade, que é a presença de Deus em nossa vida. Então pensamos hoje a Nossa Senhora, ela que é a esposa fiel do Espírito Santo, justamente porque sempre foi dócil à ação do Espírito Divino. Que ela então abra nossos corações para que nós acolhamos esse Espírito de amor. Façamos de tudo para manter nossa alma em estado de graça. Nunca percamos a graça de Deus. E assim, com a força dos dons divinos, enviados pelo mundo, testemunhemos Jesus Cristo. Transformemos a nossa sociedade neste amor divino, até um dia, neste mesmo amor, estarmos para sempre unidos na glória, com Deus no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.